A paz do Senhor, amados irmãos. Hoje é um dia especial, 7 de setembro de 2017. Data essa onde nós brasileiros comemoramos o dia da nossa independência. Ao levantar hoje de manhã, ao olhar ao meu celular, ver o que tinha nas redes sociais, deparei com um vídeo do nosso pastor presidente Sérgio Melchior, nos lembrando e nos fazendo refletir sobre qual é a nossa função, a função minha, a função sua, você que serve a Deus perante a sociedade. Passando o dia pensando nisso, eu fui levado no meio da tarde a estar fazendo algumas anotações para que, se tivesse a oportunidade de estar falando ao povo de Deus sobre isso, poder falar. Nesse vídeo eu quero estar comentando um pouquinho e fazendo os irmãos a refletir como devemos agir quando se trata da nossa nação. O Brasil ele está enfermo, ele está passando por uma grande complicação, uma grande tribulação, aonde o povo de Deus, aonde a nação ela clama pela misericórdia do Senhor. Você que pode, abre a tua Bíblia lá no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 17. Assim diz a palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o Rei. O Brasil está enfermo, mas a Igreja de Cristo tem o remédio para arrancá-lo dessa morbidez que desde o seu achamento vem enfraquecendo suas fibras morais. Como podemos mudar a nossa história? Como nós, como igreja, podemos mudar a nossa história? Através do jejum e da oração. Orando e jejuando, desencadearemos o avivamento que nos leve a afirmarmos como a força regeneradora da nação. Através do jejum, através da oração, grandes coisas foram conquistadas, assim relata a Bíblia Sagrada. Quantos profetas de Deus foram levantados para anunciar a palavra do Senhor, a vontade de Deus às suas nações? Muitas vezes para livrar essas nações da destruição. Eu e você, como profetas, como atalaia do Senhor, temos a mesma função, a mesma obrigação. Nós temos sim que levar o Evangelho àqueles que não têm acesso. Nós temos que interceder perante Deus por aqueles que ainda não o conhecem. A nossa nação ela clama pelas armas que nós temos contra o inimigo. E as nossas duas maiores armas é o jejum e é a oração. Temos por obrigação, enquanto membros de uma sociedade politicamente organizada, orar pelas autoridades constituídas a fim de que estas promovam o bem comum e ajam com equidade e justiça. Lá em Salmos, no capítulo 33, versículo 12, diz: Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É bom que nos lembremos ser a nossa missão atuar de forma profética, a fim de conscientizar este mundo não apenas do poder do Evangelho, mas também da justiça de Deus. É nossa função como profetas do Senhor, é nossa função como uma atalaia de Deus, como porta-voz de Deus, anunciarmos não apenas o poder do Evangelho, mas sim a justiça do Pai. Atuar profeticamente é pregar a palavra de Deus em toda a sua plenitude na unção do Espírito Santo. Nós, como cristãos, temos pelo menos 4 bons motivos para intercedermos pela pátria.
Devemos sim interceder pela pátria. Não adianta viver murmurando, só reclamando. Estamos pecando quando vivemos murmurando. Muitas vezes cruzamos os braços e preferimos colocar a culpa nos governantes, sendo que estamos fazendo nada para que isso aconteça. Precisamos ir muito mais além. Nós, como os cristãos, devemos fazer a nossa parte e muito mais do que a nossa parte. Um dos primeiros 4 bons motivos que temos para interceder pelo Senhor é a valorização da vida. Devemos orar fervorosamente para que nossos líderes políticos respeitem a vida, não aprovando medida em prol do aborto, da eutanásia e de pesquisas que violem os princípios básicos da resistência humana. Podemos ver nos jornais quantos projetos ali são lançados que agem contra a vontade de Deus. Nós devemos sim orar fervorosamente, sim, para que os líderes políticos respeitem a vida, não aprovando esse tipo de lei. O segundo motivo que nós temos para estar intercedendo pela nossa nação é pela preservação dos valores cristãos. Tendo a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática, somos contra as tentativas dos governantes, dos legisladores, que, desprezando a vida cristã, buscam aprovar leis em favor da união civil entre pessoas do mesmo sexo. Não devemos odiar os homossexuais. Pelo contrário, devemos amá-los e devemos interceder sim por eles também. Porém, não podemos aprovar a sua prática, que radicalmente contraria a palavra de Deus. É um assunto polêmico, sim, mas nós devemos interceder pela pátria, pela preservação do valor cristão. Não devemos agir contra a palavra de Deus. Não devemos cruzar os braços enquanto vemos ali os valores cristãos sendo jogados por terra. Devemos fazer a nossa parte, lutar pelo Evangelho, lutar pela palavra de Deus, lutar pela família cristã. E um terceiro motivo é a conservação das liberdades democráticas. Se o Brasil voltou a progredir, devemos primeiramente a Deus e aos que Ele colocou no poder até este momento. Tem os nossos governantes preservado as nossas conquistas democráticas. Oremos, portanto, a fim de que o nosso presidente tenha a necessária força moral para não praticar e sim reprimir a corrupção. Devemos orar por isso. Não devemos condenar, e sim orar, interceder e pedir para o nosso Deus fazer com que Ele não apenas se corrompa, mas que Ele venha a reprimir a corrupção. Se muitas vezes para você acha que é um caso perdido, saiba que para Deus não há impossível. Vamos junto em oração, através do jejum, interceder para que venha sim a reprimir a corrupção, promover o bem comum e manter as liberdades individuais e civis. E um quarto motivo é a vinda de um grande avivamento. Devemos interceder pela nação, pela vinda de um grande avivamento. Damos graças a Deus pelo avivamento pentecostal que, trazido no início do século passado no Brasil, mudou radicalmente a nossa história. Mas ainda não estamos satisfeitos. Há muitas áreas a serem alcançadas. Devemos clamar a Deus, orar, jejuar e interceder pela nossa nação para que haja um avivamento. E dar graças a Deus pelo avivamento pentecostal que aconteceu no início do século passado. Com isso concluímos, amados irmãos, que orar e jejuar pela nação, esta
é uma das mais nobres disciplinas da vida cristã. Ao invés de criticarmos as autoridades, intercedamos por essas, a fim de que cumpram o seu mandato na proporção do bem comum. Tem você orado pelo Brasil? Tem você intercedendo pela nação? Tem você, como um cristão, fazendo a sua parte? Fazendo o que a Bíblia te instrui a fazer? Ou será que você ainda vai ficar murmurando? Vai ficar reclamando? Devemos interceder por essas coisas, a fim de que cumpram o seu mandato na proporção do bem comum. Devemos interceder por esses homens, pois foi Deus que colocou eles como governantes. Um pouco antes, aqui desse versículo lido, podemos ver sobre a conduta no meio dos pagãos, a submissão às autoridades. Olha o que a Bíblia nos ensina. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer o rei como superior, quer os governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que o fazem bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Esses homens que estão nos poderes foi Deus que colocou. Devemos interceder por eles, que eles venham abrir o entendimento e lutar pelos princípios bíblicos, para que você, como cristão, podemos viver numa nação que vive de acordo com a vontade de Deus. Repito mais uma vez, tem você orado pelo Brasil? Tem você intercedendo pela nação? Ou está ainda apenas reclamando e murmurando das coisas que vêm acontecendo? Se não intercedermos por nossa gente, como haveremos no último dia? Vamos orar comigo? Soberano Deus, amado e poderoso Pai. Sim, Senhor meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus, ó Pai, eu te peço que o Senhor venha nos dar, ó Pai, sabedoria para poder, Senhor meu Pai, interceder pela nação. Levanta, Senhor meu Deus, homens e mulheres de bem, firmados na Sua palavra para nos governar, para nos liderar, Senhor meu Deus. Dai-nos sabedoria também, Senhor, para sabermos diferenciá-los, para que possamos, ó Pai, colocar esses homens no poder, Senhor Jesus. Sim, Pai querido e maravilhoso, eu intercedo pelo Brasil, que vem clamando por misericórdia e que precisa de cura, precisa de libertação, Senhor, ó Pai. Venha operar na vida dos brasileiros, venha operar, ó Pai, nessa nação, Senhor, ó Pai. Essa nação, Senhor meu Deus, que existem homens e mulheres que são tementes a Ti e amam Te servir, Senhor meu Pai. Sim, ó Pai, é o que Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. A paz do Senhor, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós brasileiros e com os irmãos das demais nações, em nome de Jesus. Amém.